Oi. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de número 92. Salmo de número 92. Nós vamos ler os 15 versículos, na realidade 16 versículos. Salmo 92, são 15 versículos mesmo, irmãos. Diz assim o texto: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende, e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Irmãos, o tolo, o insensato, o nécio, ele não entende uma coisa muito básica que o texto diz. Eu acho isso muito, muito interessante, chama muito nossa atenção. Ele diz, olha, o tolo não compreende, o insensato não percebe. E veja o que é que o tolo não entende. Que ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, eles serão destruídos. Não é interessante que inúmeras vezes as pessoas não percebem isso? Elas olham para alguém que está prosperando financeiramente, com relação à sua saúde, ou qualquer outro aspecto que seja, e algumas vezes faz como Asaf no Salmo 73, né? Olha para a vida do outro, olha para a vida dele e diz, rapaz, não é possível. Só comigo que não dá certo. Mas essa pessoa, um pecador desse, que não conhece a Deus, está prosperando, crescendo. O salmista diz que aquele que pensa dessa forma é um tolo, por não conseguir perceber que a prosperidade dessa pessoa, ainda que dure todos os dias da vida dele aqui, ele vai perecer e vai se perder eternamente. Aí ele fala agora da prosperidade dos justos no versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Ele está falando de duas árvores muito pomposas, né? Muito fortes, muito vigorosas. Mas vejam onde é que o Senhor espera que o justo floresça. Diz o versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. É interessante que nesse mundo extremamente materialista que a gente vive, a gente muitas vezes se preocupa, como um tolo, né, com a prosperidade do ímpio, daquele que não conhece a Deus, e não damos o valor devido à prosperidade que nós obtemos na casa do Senhor. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa realmente ter a mente transformada, irmãos. Isso quer dizer passar a ver o mundo da perspectiva do Senhor. Da perspectiva de Deus, o próspero não é aquele que tem muito dinheiro, muita saúde, uma família sorridente, que troca de carro a hora que quiser, que tudo para ele dá certo. Próspero é aquele que cresce como a palmeira, como o Líbano, plantados na casa do Senhor. Fora disso não há prosperidade, de jeito nenhum. Apenas uma sombra que logo passa.
Logo, você pode até dizer assim, não, pastor, mas essa pessoa tem um plano de saúde muito bom, se ele tiver qualquer coisa, ele é atendido no Sírio-Libanês, ele é isso e ele é aquilo. É só sombra, irmãos. É só sombra, isso passa muito, muito rápido. Daqui a pouco ele vai estar perdido eternamente. Eternamente perdido. Irremediavelmente perdido. Diferente daqueles que estão plantados na casa do Senhor. Vamos orar? Agradecer a Deus por sua misericórdia. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor porque no dia do Senhor, o Senhor traz o teu povo para o culto. É o Senhor quem faz isso, Pai. Temos certeza que foi o Senhor quem nos criou para a glória do teu nome. Foi o Senhor quem nos formou no útero da nossa mãe. Foi o Senhor quem escreveu todos os nossos dias. E que escreveu também que neste dia nós estaremos aqui reunidos para o culto e a adoração ao teu santíssimo nome. Bendito seja o Senhor, meu Pai. Queremos pedir ao Senhor perdão pela nossa visão míope, materialista, pequena, afetada. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Inúmeras vezes nós nos entristecemos com a prosperidade de pessoas que não conhecem ao Senhor. E temos a impressão de que talvez o Senhor esteja sendo muito bondoso com eles e não conosco. Tenha misericórdia, Deus. Ajuda-nos a perceber que a saúde física, os recursos materiais, a prosperidade aqui neste mundo, nada representa se atrelado, se junto a isso não estiver o verdadeiro temor ao Senhor. Porque aquele que tem carro, casa, saúde, uma boa família, empresas, aquele que tem diplomas e que tem tudo, Senhor Jesus, se ele não tiver ao Senhor, ele será destruído eternamente. A Bíblia diz que ele está completamente perdido. Ó Deus, ajuda-nos, tem misericórdia, nos perdoa pelas vezes que invejamos essas pessoas, Pai. Pelas vezes que olhamos para a prosperidade de pessoas que não conhecem ao Senhor e que no nosso coração nós cobiçamos isso. Nos perdoa, Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, purifica a nossa mente, purifica nosso coração para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos a entender, Pai querido, que muito melhor do que isso é prosperar na Tua casa, no serviço ao Senhor, na adoração ao Senhor, porque isto é eterno, Pai querido. A Tua palavra diz que não é em vão o trabalho que fazemos para o Senhor, porque o Senhor não é injusto. Mas o Senhor vai recompensar, vai galardoar a cada um dos teus filhos que tem servido, se dedicado a viver para a glória e para o louvor do teu nome. Ajuda-nos a entender, Pai, que nós só podemos nos aproximar do Senhor se nós realmente entendermos que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus, no nome de Jesus, põe isso no fundo do nosso coração, para que nós não venhamos passar a vida buscando recompensa desse mundo, Senhor, buscando as coisas que se acabam aqui. Deus, no nome de Jesus, ajuda este povo que o Senhor salvou a ter a cabeça no céu, os pensamentos no céu e o seu coração voltados para a eternidade. Ajuda-nos, Deus. Assim nós conseguiremos enfrentar as lutas, as dificuldades aqui com muito mais facilidade. Dessa forma nós não vamos cobiçar a prosperidade de pessoas que estão caminhando para o inferno, que levantam de manhã e não conseguem orar ao Senhor, que não têm compromisso com a Tua palavra porque não Te conhecem, porque são tolos, porque são nécios, porque são pessoas presas pelo materialismo. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus, para que nós não invejemos essas pessoas, mas para que nós desejemos dia após dia servir ao Senhor, florescer em Tua casa, honrar ao Teu nome com a nossa vida, para a Tua glória, Deus. Opera, Senhor, esta mudança no nosso coração, dia após dia, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque nos conforta a verdade, o fato de sabermos que aquele que começou a boa obra haverá de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Porque inúmeras vezes olhamos para nós e vemos o quanto falta, mas imediatamente olhamos para o Senhor e sabemos que o Senhor está concluindo a obra.
sabendo que o Senhor haverá de nos santificar, sabendo que um dia nós olharemos para o Teu Filho e seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Obrigado, Deus, por essa bendita esperança. Com esta alegria e esperança no coração, ajuda-nos a cultuar ao Senhor nesta manhã, a celebrar o Teu grandioso nome. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, ao Senhor? Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Porque dele, por ele, para
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre, amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, né? Bem, irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto lá, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, verso 1 e 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Amém. Irmãos, o capítulo 8 de Romanos, para mim, ele é muito inspirador, ele é muito edificante, ele é um texto muitíssimo consolador. Paulo,
nos 5 primeiros capítulos de Romanos, ele procura, de maneira bem enfática, esclarecer qual é o estado de depravação humana. E aí no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele começa a mostrar a redenção em Cristo Jesus. E aí quando ele chega nesse capítulo 8, ele já começa com essa declaração belíssima, e que ela se faz no verbo presente, quando ele fala: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que é a nossa condição de vida hoje. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E esse capítulo 8, ele me surpreende de maneira muito positiva, porque ele nos traz muitas respostas que são anseios do nosso coração e durante a nossa caminhada cristã. Por exemplo, se existe alguma dúvida se de fato somos cristãos ou não, veja a resposta que Paulo dá no verso 5. Ele diz: porque os que vivem segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito põem sua mente nas coisas do Espírito. Em outros termos, onde está o nosso pensamento? Qual é o nosso verdadeiro interesse cativante? Se é o mundo ou é o reino de Deus? Isso nos traz respostas ao nosso coração. Aonde está a nossa mente? Outra coisa, se eu sei que Deus me ama, mas como saber que Deus me ama? Aí Paulo, no capítulo 8, verso 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como saber se Deus me ama? Ora, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus está te direcionando para caminhar sentido a sua glória. Certo. E se eu sei que Deus me ama, mas será que Ele continuará me amando? Será que existe algum tipo de dúvida em nosso coração com relação a isso? Verso 38 e 39. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas atuais, nem coisas futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe o tamanho do amor de Deus por nós? Que não importa o que venhamos a fazer, se Deus nos ama, Ele continuará nos amando até o momento em que Ele nos chamar. Existem inúmeras dúvidas, irmãos, que surgem no coração do cristão. E Paulo procura, através desse capítulo 8, consolar, esclarecer, trazer à luz dúvidas que existem durante nossa caminhada. Por exemplo, será que a nossa oração ela é eficaz? Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram dúvida de quando coloca a sua vida diante de Deus em oração e talvez não saiba se Deus está ouvindo ou não. Veja o que Paulo fala no verso 26 e 27 desse mesmo capítulo. E da mesma forma, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, pois não sabemos pelo que orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele está intercedendo pelos santos em harmonia com a vontade de Deus. Isso nos traz certeza de que Deus nos ouve. Isso é consolador para a nossa alma. A palavra do Senhor ela é eficaz e ela nos ensina que devemos sim orar e colocar todos os nossos anseios e angústias diante do Senhor, porque Ele de fato nos ouve. O Espírito Santo do Senhor que Ele nos presenteou é quem nos conduz durante essas orações. E ela vai chegar a Deus com gemidos, inexprimíveis. Irmãos, durante os nossos encontros dia de sexta-feira no pequeno grupo, estamos tratando de um livro que fala sobre pecados intocáveis. E durante as nossas discussões
durante o grupo, percebemos o quanto isso está enraizado no nosso corpo. O quanto muitas vezes é difícil se livrar da culpa do pecado ou do próprio sentimento de condenação que o pecado traz. A gente muitas vezes acha que o poder escravizante do pecado ele nos domina e a gente sente imensa dificuldade em superar isso. Mas a palavra tem nos ensinado, e textos como este do capítulo 8 mostra que o amor de Deus e que o próprio Deus ele vai caminhar conosco ao nosso lado dia e noite. E muitas das sugestões que a gente encontra de como vencer essa culpa do pecado e esse poder escravizante que o pecado traz sobre nossas vidas é oração, é buscar memorizar versículos que vão tratar sobre o tema que você tem tanta dificuldade, é muitas vezes repreendendo um pensamento pecaminoso e confiando firmemente na vontade do Senhor, naquilo que Deus tem dia a dia nos mostrado, de que Ele nos salva. A gente se prende muito, irmãos, à nossa situação e na nossa situação de pecado. A gente mesmo nos condena, quando o próprio Deus, Ele não mais atribui pecado algum sobre nossas vidas. Então eu queria que os irmãos pudessem guardar, no coração essa esperança, essa expectativa de que agora, neste momento, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus já nos tirou debaixo da lei do pecado e nos colocou sobre a lei do seu Espírito, que é um Espírito de vida. É para isso que Deus tem conduzido a nossa vida e que isso possa ser confortante, consolador para nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe. Na semana passada nós começamos a falar sobre o capítulo 30 da Confissão de Fé, que a gente vem estudando já há algum tempo, né? Eu acho que, deve ter perto de uns 2 anos que a gente vem estudando a Confissão de Fé. Mas já estamos terminando, já estamos no capítulo 30 agora. A minha intenção, se Jesus permitir, quando a gente terminar a Confissão de Fé, a gente estudar algo parecida, talvez um pouco mais leve, né? Tem uma teologia sistemática de um irmão chamado Wayne Grudem. Alguns irmãos já ouviram falar. Então, eu acho que dá para a gente estudar os capítulos da sistemática do Wayne Grudem por um tempo. Acho que pelo menos uns 2 ou 3 anos tem material. E a gente vai com calma, não tem pressa não, né? A gente pode ir estudando com calma mesmo. Na semana passada, nós comentamos, irmãos, sobre os 2 primeiros parágrafos, né, do capítulo 30. Eu só quero ler para os irmãos, só para lembrar. O primeiro parágrafo diz assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja,
nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Os irmãos que escreveram a Confissão de Fé querem deixar claro que toda autoridade, como nós comentamos na semana passada, toda autoridade pertence ao Senhor. Toda e qualquer autoridade pertence a Deus. E Deus delega essa autoridade a pessoas para que essas pessoas o representem. Isso acontece com o governante do Estado, isso acontece com o pai, com a mãe, isso acontece com o conselho da igreja ou com qualquer pessoa que tenha autoridade, qualquer uma. A autoridade esta pessoa recebe de Deus e por isso deve usá-la de forma que o nome do Senhor seja glorificado, porque ela representa ao Senhor ao exercer essa autoridade. Esse foi o primeiro ponto. E aí nós vimos alguns versículos onde deixa claro que foi Deus que fez isso, né? Os presidem, como diz o texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, presidem no Senhor. No versículo anterior que nós lemos, em Coríntios 12, 28, diz que foi Deus que estabeleceu apóstolos, foi Deus quem estabeleceu a liderança da igreja, né? Atos 20, 28 diz que foi o Espírito Santo quem os colocou como bispo. Isso é Paulo dizendo aos irmãos, aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, né? Dizendo, cuidem de vocês, cuidem da igreja sobre a qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então é o Senhor quem estabelece. A liderança da igreja é estabelecida pelo Senhor. Só para deixar claro também, irmãos, os erros cometidos pela liderança, qualquer que seja a liderança, qualquer que seja o erro, não tem a chancela do Senhor, não tem a aprovação de Deus. Quando estava para ter eleição para presidente, a última eleição para presidente da República, a polarização no país era muito grande, né? Então, quando você dizia assim, não, eu vou votar em fulano, aí a pessoa dizia, porque você concorda com aquilo que ele fez. Eu vou votar em cicrano. É porque você pensa que vai fazer exatamente o que ele fez. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas as pessoas estavam com um espírito muito belicoso, né? Muito dispostas a brigarem, a discutir, e acontecia muito isso. Então, sim, Deus estabeleceu a autoridade. Mas a autoridade pode fazer isso de forma injusta. E quando ela faz isso de forma injusta, ela não está representando ao Senhor. Ela está fazendo um uso ilegítimo da autoridade. Por exemplo, você está com seu filho pequeno no supermercado e naquela cena clássica e famosa, ele se joga no chão, se endurece, fica vermelho e perde o ar, depois de já ter gritado por uns 5 minutos porque queria um brinquedo, porque queria... Obrigado, Ruberval. Porque queria uma coisa qualquer e você já tinha dito que não ia dar. E aí, por fim, como recurso final, ele se joga no chão, fica vermelho. Não tem quem pensa que ele vai perder a respiração, que ele não vai voltar a respirar. E a vergonha, a chateação, muitas vezes leva a gente a ser agressivo com os nossos filhos. É óbvio, é claro que aquilo que ele está fazendo precisa de orientação, precisa de disciplina. Mas inúmeras vezes, irmãos, nós disciplinamos de forma incorreta, fazemos um uso incorreto da autoridade que Deus nos deu por conta da raiva, da ira. É só isso. Então a criança está errada? Claro que ela está. É óbvio que ela não devia fazer isso. Nem no supermercado, nem em canto nenhum. É claro que ela não deveria fazer. Mas algo que também está muito claro é que a autoridade que você recebeu de Deus foi para representar o Senhor na vida da criança. E a representação de Deus na vida dessa criança não acontece com uma ira proporcional àquilo que ela fez. Então, quando um pai, quando um governante, quando um pastor, quando o patrão de uma empresa, qualquer outra pessoa se utiliza dessa autoridade de forma incorreta, ele não está representando ao Senhor adequadamente. Deus não está concordando com o erro da autoridade, que é uma coisa que parece que algumas pessoas atrelam uma coisa à outra. Se foi Deus que estabeleceu a autoridade e a autoridade comete um erro, então Deus é culpado pelo erro. Essa não é a lógica bíblica, em hipótese alguma. Deus delega autoridade para que haja ordem no mundo, para que haja ordem na igreja. E quando essas pessoas que estão investidas da autoridade que Deus deu, fazem isso de forma incorreta, elas estão pecando, elas estão fazendo um uso ilegítimo dessa autoridade dada pelo Senhor.
O parágrafo 2 diz assim: a esses oficiais estão entregues as chaves do reino dos céus. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Como eu já comentei com os irmãos que escreveram a confissão tinham um poder de síntese muito grande, né? E o que eles estão querendo dizer nesse texto aqui é que os oficiais da igreja, a igreja reunida, e quando nós falamos nos oficiais, irmãos, nós estamos nos referindo aos oficiais porque a Bíblia estabelece esses oficiais como autoridade da igreja. A Bíblia não estabelece a comunidade como autoridade final que dirige a igreja. A igreja estabelece, a Bíblia estabelece o conselho, os bispos, a liderança que ele mesmo estabeleceu como aquele que deve gerir a igreja. E exatamente como acontecia na Bíblia e como deveria acontecer, esses oficiais são eleitos pela igreja. Então, quando é que a igreja participa desse processo? Ao indicar os oficiais. Exatamente como aconteceu na Bíblia. A orientação que Paulo dá a Timóteo: olha, vá, passe nas igrejas e estabeleça oficiais, estabeleça bispos. Então é neste processo que a comunidade, que a assembleia, participa da liderança da igreja. No momento em que há a necessidade de decidir, de resolver, isso é feito por esses oficiais, conforme a mesma escritura diz que a eles foi dada essa autoridade. A disciplina, ela é feita, irmãos, eu acho que 99,99% das vezes, pelo ministério da palavra, pela pregação da palavra. Quando a palavra do Senhor é pregada, o Espírito Santo se utiliza desta palavra para mudar o nosso coração, nós que estamos ouvindo. Os irmãos já devem ter ouvido várias vezes a frase de Lutero, né? Quando alguém pergunta a ele sobre a luta dele contra o papado e na reforma, e ele diz: eu não fiz nada. Eu não fiz exatamente nada. Eu apenas preguei a palavra. Enquanto eu caminhava, enquanto conversava, enquanto encontrava outros irmãos, a palavra de Deus afetou o papado de uma forma que ninguém poderia fazê-lo sob hipótese alguma. Eu acho muito relevante esse pensamento de Lutero, porque expressa exatamente o que acontece. A maior parte da disciplina na igreja, ela é feita pela ministração da palavra. Por isso, a ministração, a pregação do evangelho, irmãos, precisa ser extremamente fiel. O mais fiel que seja possível a nós, seres humanos, expressar e fazer. Porque é essa palavra que Deus usa para mudar o nosso coração à medida que nós ouvimos. Nós vamos sendo corrigidos, nós vamos sendo tratados pela palavra, o nosso coração vai sendo quebrado, nós vamos sendo orientados, o Espírito Santo vai falando e dizendo: está vendo que você experimentou isso essa semana? Entende que você experimentou isso na semana passada? Quantas vezes nós estamos ouvindo a pregação e nós pensamos assim: rapaz, é Deus que está falando comigo. Só pode ser. Irmãos, não é que só pode ser, é que é. É mesmo, entendeu? É a palavra de Deus falando ao nosso coração. E a maior parte da disciplina acontece por conta da ação da palavra. É o Espírito Santo usando a palavra em nosso coração. Em algum momento, quando o nosso coração é endurecido demais e não cede ao clamor da palavra, então é necessário que a igreja intervenha. E isso é feito através dos oficiais. Isso é feito através do processo que a própria Bíblia estabelece. O irmão pecou, procura o irmão, converse com ele. Se ele desistir do pecado dele, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Acabou a história. Se ele não desistir, leve outra pessoa. Se mesmo assim ele se mostrar impenitente, endurecido, não quiser dar ouvidos à orientação, leve-o à igreja, apresente-o à igreja, apresente-o ao conselho da igreja. Ouvindo o conselho da igreja, se ele ainda se mostra endurecido,
Então ele é considerado publicano e pecador. Irmãos, quando a igreja considera alguém como publicano e pecador, isso não é um afastamento da comunhão, por exemplo. Isso é, na realidade, a exclusão do corpo de Cristo. O que a igreja está dizendo é: a vida que você tem tido é incompatível com a sua profissão de fé. É incompatível. Você subiu ali no púlpito, você se comprometeu com Deus e com a igreja, que você se submeteria ao Senhor, que você se submeteria à palavra do Senhor, que você se submeteria à igreja aonde você está, até porque aqueles que estão nesta igreja ou em qualquer outra, estão por vontade própria. Então é óbvio, a igreja presbiteriana tem um modo de ser diferente da igreja batista, diferente da igreja Assembleia de Deus. É claro, é óbvio que eu posso estar na igreja presbiteriana, eu posso estar na Assembleia de Deus, eu posso estar na igreja batista. Eu só não posso querer estar em uma querendo que ela viva conforme a outra. Eu, por exemplo, eu passei 12 anos na Assembleia de Deus. Fiquei lá dos 13 aos 25 anos, quando vim para a igreja presbiteriana. Estou há 25 anos na igreja presbiteriana. Não faz o menor sentido eu querer que a igreja presbiteriana funcione como uma assembleia. Não faz nenhum sentido. E por isso, quando as pessoas se tornam membros da igreja, elas precisam primeiro estar comprometidas com o Senhor, e por isso elas passam por uma classe de preparação para o batismo, cujo objetivo é ter certeza de que ela confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. A ideia é: essa pessoa realmente confia apenas em Cristo, ou ela confia que ela pode ser salva se ela der dízimo, se ela cultuar, se ela vier para a escola dominical, se ela ajudar uma velhinha a atravessar a rua, qualquer outra coisa. Se ela, em algum momento da cabeça dela, ela acha que talvez Maria possa interceder por ela. Então, nessa classe, é isso que nós queremos saber. Não apenas se ela adora a qualquer outra coisa, mas se por algum motivo ela imagina que qualquer coisa mínima que seja, possa promover a salvação dela, se não a própria vontade de Deus. Porque se ela entende que ela pode ser salva por qualquer tipo de obra que ela pratique, ela ainda não confia em Cristo como seu Salvador. Não confia. Então, quando essa pessoa se torna membro da igreja, irmãos, ela está se comprometendo com a sua fé em Cristo, com o temor a Deus, ela está se comprometendo com esta igreja, ela está se comprometendo com o modo como esta igreja funciona. Quando é então que a disciplina acontece? Quando essa pessoa, antes de qualquer coisa, fere a própria Escritura, desobedece a própria Escritura e não se arrepende disso. Porque quem é de nós que não desobedece? Quem é de nós que não peca? Quem é de nós que não erra? O negócio é: você errou, uma pessoa senta, conversa com você, te mostra biblicamente porque isso não está certo. Você diz: rapaz, não sei não, se é assim. E continua fazendo o que você fazia. Vem outra pessoa junto com essa, conversa com você, a mesma coisa, e você não muda. Você chega no conselho da igreja, o conselho diz: irmão, você entende que esse tipo de entendimento é incorreto? Que isso não condiz com a Escritura? Rapaz, não consigo ver assim não. Consigo não. Porque, por exemplo, a igreja fulana de tal, lá isso é normal. Eu não sei não porque é que vocês pensam assim. Nesse momento, então, o conselho precisa dizer: irmão, é verdade, há pessoas que pensam de forma diferente. Há muitas pessoas, em especial porque há muitas pessoas que leem a Bíblia de forma distorcida, pela própria maldade, pela própria inclinação do seu coração, e elas não compreendem a Escritura como devem ser. Inúmeras pessoas se aproximam da Escritura buscando confirmar aquilo que está no seu coração e não realmente aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, talvez, outras igrejas tenham um comportamento diferente daquele que nós acabamos de mostrar a você aqui na Escritura. Então é o seguinte: você não pode permanecer como membro dessa igreja. Se você entende que o seu pensamento está certo, mesmo depois de apresentarmos a você a Escritura que diz que o seu pensamento está errado, se você entende que talvez outros grupos pensem dessa forma, você não pode continuar como membro desta igreja. É nesse momento que a pessoa é desligada da membresia da igreja. Não quer dizer que ela não possa voltar, é claro que ela pode, mas para ela voltar, irmãos, ela precisa pensar como a Escritura pensa.
ela precisa se submeter àquilo que é a igreja aonde ela está. Não pode ser de outra forma. Se a igreja não busca viver de forma bíblica, a responsabilidade é nossa. É nossa. Eu estava dando aula da escola dominical, numa igreja em São Paulo, há 1 milhão de anos atrás, do André. E estava com você, inclusive. Gilmar estava comigo nesse dia lá. E dando a aula, falando sobre Romanos 13, sobre a autoridade bíblica, eu dizendo que toda autoridade vem de Deus, que nós precisamos nos submeter à autoridade, um irmão pediu para fazer uma pergunta e disse: pastor, se eu estou numa igreja inclusiva, aonde o pastor é homossexual e os membros, muitos deles também são, eu preciso me submeter à autoridade desse pastor, eu preciso me submeter à autoridade dessa igreja. Eu disse: irmão, se você também é homossexual e está numa igreja inclusiva, por que você não se submeteria? Não, pastor, eu não sou não. E o que é que você está fazendo lá então? Entende? Você tem duas opções. Ou você se submete à igreja onde você está, ou você procura uma igreja. Não tem outra opção. É isso que o conselho, inúmeras vezes, precisa conversar com os irmãos. Dizer: irmãos, primeiro mostrar biblicamente por que é que o comportamento é esse. E depois deixar claro que a responsabilidade é nossa. Há uma responsabilidade do conselho da igreja em ser fiel, mas, acima de qualquer coisa, há uma responsabilidade pessoal nossa, diante de Deus, de avaliarmos a nossa vida. Exatamente como Paulo diz sobre os bereanos. Eles pegaram a Escritura, compararam para ver se aquilo que Paulo estava dizendo realmente estava certo. Então há essa responsabilidade e é isso que o conselho visa fazer. Então, irmãos, realmente há aspectos que são apenas administrativos. São apenas administrativos. E essas coisas, eu não consigo dizer que há pecado nisso, mas há um modo como cada igreja funciona, como cada igreja age. Por exemplo, algumas igrejas, o ofertório é feito por irmãos que passam entre os bancos. Em outras igrejas, há um gasofilácio, as pessoas vêm aqui e colocam. São questões meramente administrativas, irmãos. Mas imagine se faz sentido nós estarmos nessa igreja e fazer uma confusão, porque eu não quero lá na frente, para ninguém saber que eu fiquei dando oferta. Por que a pessoa não passa aqui, que eu não tenho que sair do meu lugar, eu sou envergonhado. Entende que não faz sentido esse tipo de discussão? Então, o que é que é feito quando isso chega no conselho da igreja? Primeiro, mostrar pela Escritura que aquele comportamento não se adequa aos filhos de Deus. Depois, mostrar pelos documentos da igreja, pela confissão de fé, pelo manual da igreja, que, como eu já disse aos irmãos na semana passada, o manual da igreja presbiteriana, ele tem a constituição da igreja, que diz como a igreja presbiteriana funciona, passo a passo, como cada oficial é eleito, como os membros são recebidos, tudo o que acontece. Consta também um código de disciplina, dizendo como o processo disciplinar deve se desenrolar, e também princípios de liturgia, que são próprios da igreja presbiteriana. Por exemplo, digamos que uma pessoa vem congregar conosco e ela estava em uma igreja dançante. Os irmãos dançam não apenas nos bancos, como dançam aqui na frente, e tem grupos de dança. Às vezes tem 2, 3 grupos de dança que se revezam e tal, e tal, e tal. Não é assim na igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, a ideia é que o culto seja o mais simples possível. Você canta, você ora, você ouve a palavra e encerra o culto. Pronto. Então não há porquê uma pessoa dizer assim: olha, eu vim de uma igreja dançante, mas gosto da igreja presbiteriana. Então eu quero ver se eu junto as duas coisas. Não dá para juntar. Não dá para juntar. A igreja presbiteriana tem um modo de ser, tem um modo de viver, tem um modo de agir. As outras igrejas têm um modo delas de agir. A gente só não pode tentar misturar as coisas, né? Isso foi o que a gente... deixa eu só terminar mais uma coisinha que a gente viu na semana passada e que eu acho que é relevante. Quando a igreja declara, irmãos, que
alguém está em pecado, a igreja não está dizendo que essa pessoa não é salva. Em hipótese alguma, em momento algum e de jeito nenhum. Nós apenas estamos declarando que o comportamento daquela pessoa, e não é o comportamento todo, porque algumas pessoas pensam que num processo disciplinar, o conselho está julgando toda a vida da pessoa. Não está, irmãos. Não tem como. O que o conselho está fazendo, o que a igreja está fazendo, é julgar um ato específico. Foi aquele ato. Nós não estamos dizendo toda a sua vida está errada, toda a sua vida... Ninguém está dizendo isso. O que está dizendo é, este ato é incompatível com os filhos de Deus e com a sua profissão de fé. É isso que está sendo feito. Ninguém está dizendo que a pessoa não é salva, que ela não vai para o céu, que ela não tem o Senhor Jesus no coração, que ela não teme a Deus. Ninguém está dizendo isso. A única coisa que está se afirmando é, você praticou algo que é incompatível com a fé cristã, que é incompatível com o modo como a igreja vive. Você está arrependido do que você fez, você percebe que isso está errado, você percebe que isso não honra a Deus, você percebe que isso ofende a igreja. É isso que está sendo questionado. Então hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o ponto 3. Ele vai chegar. Acho que talvez já tenha passado. Deixa eu ver. 2. E onde é que está o 3? Irmãos, ele estava aqui, viu? Eu tenho certeza. Ah, é verdade, nós passamos por... Aqui está. As censuras eclesiásticas são necessárias para... Isso aqui é o texto da confissão, eu só arrumei diferente para poder ficar mais fácil de entender, né? As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados. Não é seios, não, é selos. E os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. O primeiro motivo, então, irmãos, é para ganhar os irmãos ofensores para Cristo. Talvez pela arrumação do texto você possa pensar assim, mas quer dizer que ele não está convertido? Não, a ideia não é essa. Por isso eu afirmei para os irmãos que nós não estamos dizendo que a pessoa não é salva, mas uma pessoa que permanece pecando constantemente, mesmo depois de alertada, essa pessoa precisa, ela mesma, avaliar a sua vida diante de Deus. Irmãos, ninguém pode proferir julgamento sobre a salvação do outro. Não existe essa possibilidade. Mas uma coisa é certa: quando a igreja se pronuncia contra um determinado comportamento seu, um comportamento meu, isso deveria nos chamar a atenção. Qualquer cristão deveria, no mínimo, parar para refletir. Não é? Imagine que o conselho da igreja, imagine que um grupo de irmãos da igreja, que a igreja toda fala com você sobre determinado comportamento seu. Na menor das hipóteses, você devia pensar, rapaz, será que eles não estão certos, não? Depois de tanta gente falando comigo, será que eu mesmo é que estou certo? Não é possível. Será? Isso é no mínimo o que a gente deveria pensar. Isso aí é o Senhor falando em Mateus 18, de 15 a 17, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. É esse o primeiro objetivo da disciplina, ganhar o irmão, trazê-lo de volta. E quando eu estou dizendo, que quando eu falei para vocês, irmãos, desde o começo, que
a maior parte da disciplina na igreja acontece pela pregação do Evangelho, quando nós passamos a semana orando e nos preparando para pregar a palavra, é nessa expectativa que o Espírito Santo move o nosso coração, que irmãos que estão tendo comportamentos que não agradam a Deus, que nós nem sabemos, coisas que eles fazem apenas no trabalho deles, apenas na casa deles, comportamentos que eles têm apenas no trânsito, quando ninguém viu, quando ninguém sabe, que o Espírito Santo se utiliza dessa palavra para mudar esse comportamento dele. É isso que está acontecendo. Esse irmão é ganho pela pregação da palavra. Mas algumas vezes pode ser que seja necessário que outros irmãos falem com ele, que a igreja fale com ele, que o conselho fale com ele, mas o objetivo é sempre esse: ganhar o seu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Não deveria ser outra coisa, irmãos, que motivasse o nosso coração. Não deveria ser. Se em algum momento alguém pensa em um processo disciplinar como uma espécie de vingança por causa do que o que fulano fez, isso está errado. Não deveria ser isso que deveria motivar o nosso coração em momento algum. Não apenas na disciplina eclesiástica, mas também em qualquer tipo de punição fora da igreja, no mundo civil. Inúmeras vezes a gente vê alguém praticar um ato hediondo e a gente fica tão chocado com aquilo que a gente acha que talvez isso nos dê o direito de fazer o mesmo. Tinha acho que era deputado, não vou lembrar o nome todo da criatura, alguma coisa Amaral, muitos anos atrás, que ele era um grande defensor da pena de morte. E eu lembro que, numa entrevista, o repórter perguntou a ele, é óbvio, né? Aquele repórter filho do diabo só queria provocar mesmo, mais ira no homem, né? Chegou para ele e disse assim, o que é que você acha que deveria ser feito com um homem que violentasse sua filha? Ele disse, eu acho que ele deveria ser entregue a mim para que eu retirasse toda a pele dele de gilete. É o que eu acho que deveria ser feito. Ele violentou a minha filha. Então eu deveria tirar toda a pele dele de gilete. Dá para entender o que é que está acontecendo? Aconteceu algo realmente inominável. Irmãos, um estupro, eu acho que não tem palavras que dê para descrever a violência, sabe? O absurdo que é isso. Não tem palavras que descreva isso. Também não há palavras para descrever a ideia de um homem com uma gilete tirando a pele de outro. Entende que, na realidade, não há sentimento de justiça, mas de vingança. E é isso que não deveria haver na igreja em momento nenhum. Por isso, irmãos, inclusive, digamos que o conselho da igreja precisa julgar alguém próximo dos irmãos da igreja. O conselho da nossa igreja aqui é formado por mim, o presbítero Wellington e o presbítero Enoque. Digamos que o conselho precise se reunir para julgar um irmão muito próximo a nós. A nossa esposa, o nosso filho, alguém que está muito conosco. O nosso código de disciplina deixa muito claro, você não pode fazer isso. Se for seu parente consanguíneo, você já está proibido. Se for seu parente, você já está proibido, você não pode julgar. E se for uma pessoa muito próxima a você, você precisa se declarar impedido. Ou alguém precisa dizer que você está impedido. Imagine, digamos que alguém fez algo contra a minha filha, e essa pessoa é levada ao conselho da igreja, para que eu seja protegido do sentimento de vingança, para que o irmão seja protegido do meu pecado, para que o pecado dele seja tratado adequadamente. O Código de Disciplina da igreja diz que eu não posso participar desse processo. Eu não posso. Eu tenho que me ausentar para que não haja realmente esse tipo de sentimento de vingança. Não, ele fez contra a minha filha. Ele fez contra a minha esposa. Ele fez contra meu filho. Ele fez contra fulano, que é muito meu amigo. Então, a ideia não é isso. A ideia é sempre ganhar o seu irmão.
É o que o Senhor Jesus disse. Você viu seu irmão em pecado, você conversa com ele, você vai ganhá-lo. A ideia é essa, se ele te ouvir, você o ganhou. É esse o objetivo primário da disciplina, não é outro. O nosso código de disciplina, concordando com a Escritura, no artigo 15 diz assim: toda e qualquer pena deve ser aplicada com prudência, discrição e caridade, a fim de despertar arrependimento do culpado e simpatia da igreja. Isso é o código de disciplina da nossa igreja. É assim que deve ser aplicada, com prudência, com discrição, com caridade, com amor, para que a pessoa se sinta realmente, irmãos, amada no meio do processo disciplinar. A ideia não é que a pessoa fique enraivecida, mas que ela se sinta amada. Aí tem uma coisa que é muito interessante nós notarmos. Nós só temos responsabilidade pelos nossos atos, não por aquilo que os nossos atos provocam no coração das pessoas. Por exemplo, uma pessoa está em um determinado processo disciplinar na igreja e ela se sente ofendida, ela se sente chateada, como já aconteceu 1 milhão de vezes. Várias pessoas disciplinadas abandonam a igreja. É comum isso acontecer. Porque elas dizem que se sentem humilhadas, porque elas têm a sensação de que a igreja não as tratou com amor, com o devido cuidado que deveria. Irmãos, a gente só precisa entender uma coisa. Isso é verdade, isso é um fato, ou isso é o sentimento daquela pessoa? Isso precisa estar muito claro, porque às vezes uma pessoa conversa com você e diz assim: não, eu sinto que a igreja não me tratou como deveria, não me tratou dessa ou daquela forma. E isso é extremamente subjetivo, extremamente subjetivo. Tem um livro do David Powlison, que ele juntou alguns artigos, e um dos artigos é o que você sente. É extremamente importante, irmãos. Eu queria ter um jeito de imprimir esse artigo e dar para os irmãos. O David Powlison discutindo o quanto nós usamos essa palavra eu sinto para expressar coisas que nem são verdades, mas que é apenas a nossa opinião sobre um fato. Só isso. Então a igreja precisa, com o objetivo de ganhar o irmão, agir com prudência, com discrição e com caridade. A igreja precisa fazer isso. Se neste processo o irmão sente que isso não foi feito, não é responsabilidade nossa. Não é, irmãos. Eu não sou responsável, a igreja não é responsável por fazer com que você se sinta desta forma ou de qualquer outra. O que a Escritura cobra é a minha atitude. O que a Escritura cobra é que eu cuide do meu coração enquanto faço esse processo. O Senhor Jesus, quando fala sobre o início desse processo de confrontação, em Mateus 7, versículo 5, ele diz assim: olhe, antes de você pensar em tirar um cisco que está no olho do seu irmão, veja se não tem uma trave no seu. Não seja hipócrita o suficiente para conversar com o irmão sobre algo que ele pratica e que você faz isso o tempo todo. Se você faz isso o tempo todo, por que é que você acha que você tem que conversar sobre isso com outra pessoa? Você precisa primeiro, antes de qualquer coisa, parar de fazer, porque é algo pecaminoso, porque é algo errado, e depois ajudar o irmão. Então, no início do processo de qualquer confrontação, está uma própria autoavaliação. Então, eu sou responsável por avaliar o meu coração, eu sou responsável por avaliar os meus atos, eu sou responsável por avaliar as minhas motivações, eu sou responsável por conduzir o processo com prudência, discrição e caridade. Mas nós não somos responsáveis por fazer você sentir isso. Ou ninguém sentir isso. Nós não temos como fazer isso. Ninguém tem como fazer. Pode ser que você se sinta muito bem tratado. Pode ser que, pelo processo disciplinar, você entenda que a igreja realmente está amando e cuidando de você. Ou você pode se sentir revoltado. Mas isso não é responsabilidade da igreja. Aquilo que você vai sentir a partir daí, não. A igreja precisa, com temor e diante de Deus,
fazer com a motivação correta. Está dando para entender, irmãos? Se os irmãos quiserem fazer qualquer pergunta, nós temos um microfone tá ali com a Adebaldo, é só dar um sinal, viu? Uma outra motivação para a disciplina é impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Quanto aos que vivem no pecado, diz Paulo a Timóteo 5:20, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Vejam, isso é Paulo que está dizendo. Talvez, irmãos, Paulo, na época dele, não tinha o conceito de politicamente correto, né? Não é? Talvez não tivesse esse conceito de politicamente correto. Paulo não está aqui, irmãos, dizendo para a gente ser mal educado. Inclusive, tem um ditado, sei lá exatamente o que é isso, a gente ouve sempre isso, né? Eu já li várias pessoas comentando de que nós devemos sempre repreender as pessoas no privado e elogiar no público. Paulo não está indo contra isso. É óbvio que se você precisa disciplinar o seu filho, não faz o menor sentido você disciplinar o seu filho de qualquer forma que seja, no meio da igreja. Digamos que seu filho começou a correr para lá e para cá, e aí você para aqui no meio da igreja, pega ele no colo, levanta e começa a olhar para ele assim, você não pode fazer isso, Não faz o menor sentido, não tem porquê. Então a gente não está incentivando que você repreenda as pessoas de modo a envergonhá-la na frente dos outros. Não é sobre esse contexto que Paulo está falando com Timóteo. Paulo está cuidando da alma de uma pessoa. Ele está falando do convívio na igreja. Ele está dizendo, olhe, se necessário for, faça isso no meio de outras pessoas. Se isso for necessário, para que outros percebam aquilo que é verdade e aquilo que não é. Quando você está, por exemplo, conversando com um grupo de irmãos, e um irmão está defendendo algo que você entende que não é bíblico. Irmãos, não dá para você dizer assim, eu vou conversar com essa pessoa em outro momento. Porque o que ela está expondo é público. Entende? Você está conversando, sei lá, com 6 pessoas. 6 pessoas. E um irmão defende algo que ofende a Escritura e a fé. Você não tem como dizer assim, rapaz, depois eu vou chamar esse irmão e vou conversar com ele. E o que é que você vai fazer com todos os outros que foram contaminados? Você vai falar com cada um deles, pessoalmente depois? Não tem como. Você precisa expressar a verdade naquela hora. Naquela hora, mesmo que a pessoa fique insatisfeita, mesmo que talvez ela não goste. É como eu disse a vocês, a nossa responsabilidade é em fazer o que é certo, em glorificar a Deus e honrar a Cristo. Nós não temos responsabilidade sobre o sentimento do outro. Não adianta. Pare de querer ter responsabilidade sobre algo que você não tem. Você não tem controle sobre o sentimento do outro. Não tem. Mas você tem uma responsabilidade diante de Deus, de fazer para a glória de Cristo, de fazer aquilo que honra o Senhor. Uma pessoa está dando informações no meio de um grupo de amigos, seja lá quem for, que não condizem com a palavra de Deus. Você precisa repreendê-lo. Você precisa explicar que aquilo está errado. Não tem jeito, irmão. Você precisa dizer, irmão, não está certo. A Bíblia não diz isso, a Escritura não diz dessa forma. Aí talvez você diga assim, mas pastor, pode ser que essa pessoa fique chateada, pode ser que essa pessoa não goste. Pode, irmãos, isso é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não ficar se essa pessoa não ficar chateada, se você ficar calado para que ela não fique chateada, é Deus que vai ficar chateado com você. E isso é bem pior. Entendeu? É a Cristo que você vai ofender. É a Cristo. Havia fariseus e havia pessoas que no seu coração queriam seguir a Cristo, mas não faziam isso por quê? Porque honravam mais os homens, porque honravam mais os primeiros lugares, as recepções,
Poxa, eu sou um fariseu respeitado na sinagoga. Se de repente eu começo a seguir a Cristo, eu vou perder tudo que eu tenho. Eu vou perder os jantares, os convites, as amizades. Bom, então é melhor eu não me aproximar de Cristo, mas manter todo o meu ciclo social. Isso é temor a homens. Isso é escolher agradar a homens e desobedecer a Deus. Paulo não está dizendo, Timóteo, seja mal educado. O que ele está dizendo é, proteja a alma dessa pessoa. Proteja a alma daqueles que estão ouvindo. É óbvio, irmãos, nós precisamos fazer isso com educação, nós precisamos fazer isso com todo o amor do mundo, inclusive levando em conta que nós mesmos somos pecadores. Nós não podemos fazer isso como se estivéssemos numa posição elevada, diferente daquele que está dizendo, não podemos, porque nós não estamos. Porque no corpo de Cristo só existem duas posições, Ele que é o cabeça e nós que somos o corpo. Não existe outra. Então isso é feito pelo cuidado com aquele irmão, isso é feito pelo cuidado com aqueles que estão ouvindo. Então algumas vezes isso vai precisar ser feito dessa forma, na frente de outras pessoas, porque aquilo que ele está dizendo está sendo feito na frente de outras pessoas também. É só por isso. Agora a gente precisa fazer isso realmente diante de Deus, com temor, com tremor, com o objetivo de honrar a Cristo. Irmãos, algumas vezes talvez seja mais fácil não fazer. Talvez seja mais fácil simplesmente não entrar nesse tipo de discussão. Por que é que nós fazemos então? Porque nós tememos a Cristo. Porque nós tememos ao Senhor. Porque nós nos comprometemos em sermos fiéis ao Senhor e não a qualquer outra pessoa que seja. É por isso que nós precisamos fazer. Pode ser até que as pessoas não gostem muito, mas é preciso fazer. Neste espírito de honrar a Cristo e de cuidar das pessoas. Um outro objetivo que a confissão apresenta é para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5. Ele diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com essa pessoa. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Um dos motivos para
para a disciplina eclesiástica, para a censura eclesiástica, é ensinar a igreja, irmãos. É mostrar aos irmãos que esse tipo de comportamento não pode ser tolerado no meio do corpo de Cristo. Porque isso afeta, irmãos, afeta as pessoas. Uma pessoa que tem um comportamento que não glorifica a Deus e a igreja não faz nada sobre isso, está dando a mensagem a outra pessoa de que ela pode fazer isso também. De que ela pode ter esse tipo de comportamento também. E aí a outra pessoa vai e tem esse tipo de comportamento. E outra pessoa copia. E aí por causa disso, a outra pessoa pensa, não, mas se eu posso fazer isso, eu também posso fazer aquilo. Porque vocês percebem que quando algo começa de um tamanho, isso vai se ampliar extremamente lá na frente? É isso que acontece com o pecado no meio da igreja. É isso que acontece com o erro no meio da igreja. É por isso que ele compara com o fermento. Ele diz, olhe, impeça essa continuidade, porque esse pouquinho de fermento vai afetar a massa toda. Toda ela, irmãos. Vai afetar todo mundo. Então, assim, tenha cuidado com isso. Peça graça a Deus para lidar com essas pessoas, para conversar com elas, para discipliná-las. Porque quando você faz isso, você está ajudando toda a igreja. Toda a igreja vai olhar e vai dizer, isso realmente não deve ser feito. Isso realmente não é tolerado. Isso não deveria ser dessa forma. E ele diz, olhe, tirem essa pessoa do meio de vocês. Tirem. E entendam uma coisa, o Senhor Jesus morreu na cruz, foi sacrificado para que isso não existisse na igreja. Ele morreu para que os pecados fossem purificados. Ele morreu para que a igreja fosse purificada. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre o sacrifício que o marido deve fazer por sua esposa, ele compara com o que Cristo fez, e ele diz que Cristo sacrificou-se pela igreja para santificá-la, para purificá-la. Foi por isso que Cristo morreu. Se Cristo morreu para que a igreja seja purificada, se Cristo estabeleceu oficiais na sua igreja, como agora esses oficiais vão permitir que o pecado permaneça, que infecte, que contamine a toda a igreja? Os próprios oficiais que foram deixados e colocados nesta igreja por Cristo não estão sendo fiéis a Ele, não estão levando em consideração o sacrifício que Ele fez. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos. Paulo amplia um pouco mais. Ele diz, olha, eu quero dizer a vocês que se afastem daqueles que, se dizendo irmãos, se comportam de outra forma. Está aí no versículo 9. Já noutra carta, escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos do mundo. Não às pessoas do mundo, diz ele, porque senão a gente ia ter que sair do mundo. Porque no mundo é normal que as pessoas sejam impuras. No mundo é normal que as pessoas sejam imorais. É normal. Na igreja, não. No meio do corpo de Cristo, não. Inclusive, irmãos, ele é muito taxativo com isso. Se afaste desse irmão. Diz o versículo 11. Escreva vocês que não se associem com alguém que, se dizendo irmão, ele seja devasso, seja avarento. Imagine, se a pessoa se afastar de alguém porque é avarento, e você já disse isso a ele, você já sentou com ele e já disse, irmão, você é avarento. E avareza é idolatria. Avareza é pecado. Usar o dinheiro como você usa é pecado e ofende a Deus. Tentar se aproveitar dos outros é pecado e ofende a Deus. E aí você conversa com essa pessoa, você diz a ela que isso desagrada ao Senhor, e ela continua a ter esse comportamento. E aí Paulo escreve aos Coríntios, se afaste dessa pessoa. Se afaste, ela não lhe faz bem, ela não honra ao Senhor. Se afaste do maldizente, daquele que reclama de tudo, que murmura de tudo, que não tem nada bom. A única coisa que presta no mundo é ele, mais nada. Se afaste dessa pessoa, do bêbado, do ladrão.
Ele diz, nem coma com essa pessoa. Nem coma, irmãos, com essa pessoa. A não ser que seja para você dizer a ela que esse comportamento dela está errado. Que era o que Cristo fazia constantemente. Constantemente. Na última aula que o Wellington deu, ele comentou isso aqui, né? Que Cristo convivia constantemente com pecadores. Era para jogar bola. Era para estar se divertindo em festas. Em momento nenhum. Para pregar o evangelho para eles. O tempo todo ele andou com pecadores, comeu com eles. E o tempo todo que ele fez foi pregar o evangelho para essas pessoas. O convívio de Cristo com pecadores não era por diversão, não era por amizade, não era para compartilhar dos pecados deles. Pelo contrário, era para resgatá-los dos pecados deles. É isso que eu e você, então, precisamos fazer. Conviver com pessoas que, se dizendo cristãs, são maldizentes, bêbados, ladrões, só se for para você dizer a ela que ela está em pecado, que ela precisa se voltar para Deus. E o conselho para você estar atento a isso, porque isso realmente afeta a igreja toda. Deixa eu só dizer algo que é preciso dizer, irmãos. Nós não podemos criar na igreja um estado de policiamento, de caça às bruxas. Porque o ser humano é extremamente desequilibrado. Nós somos mesmo muito desequilibrados. Com a gente é 8 ou é 80. Ou a gente não disciplina ninguém, ou disciplina qualquer pessoa. Ou a gente não disciplina algo muito sério, ou disciplina até o irmão porque olhou para cima. A intenção não é criar um estado de polícia, de caça às bruxas, ou de seja lá o que for. A intenção bíblica nunca foi essa. A intenção do nosso código de disciplina, quando busca disciplinar alguém, nunca foi essa. E nem pode ser. Não é este o objetivo. Qualquer falha. Irmão, você viu o que fulano fez? Rapaz, a gente devia fazer uma denúncia, né? A gente devia fazer. Pelo amor de Deus, preste muita atenção. Antes de qualquer coisa, leia Mateus 7,5. Verifique o que é que você mesmo tem feito. Sabe? Verifique o que é que você mesmo tem feito. Avalie a sua própria vida. Depois converse com o irmão. Ore sobre a vida dele. Converse com ele. Peça a Deus que lhe dê amor para conversar com ele. E não raiva. Amor e não raiva. Por quê? Às vezes, você vê uma irmã com uma roupa que ela não deveria estar usando. Irmãos, entendam. Uma roupa que uma irmã não deveria estar usando, ela não deveria estar usando em canto nenhum. Não é na igreja. Ela não deveria estar usando em canto nenhum. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, no seu corpo, na sua vida, na sua alma. Ele habita em você. Ele não habita em templos feitos. Então, não há uma roupa específica para o templo. É claro que há uma regra social do que se usar. A gente não imagina que as pessoas possam ir para a igreja com qualquer tipo de roupa, né? Mas uma roupa que é indecente, que é pecaminosa, para você ir para o trabalho, para você vir para a igreja, é em qualquer lugar. Então, algumas vezes, a pessoa olha para uma irmã que está com esse tipo de roupa na igreja, e o que ela sente não é compaixão pela alma da outra que está pecando. O que ela sente é raiva porque a outra está chamando a atenção. Não é. Ela não sente compaixão, ela não sente amor, porque a irmã está buscando valor no corpo físico dela e não em Cristo. Porque ela está buscando chamar a atenção para o corpo que Deus lhe deu e não apontar para o próprio Deus. Então, muitas vezes, o que tem no coração dela é raiva, é inveja, porque o corpo dela não é igual ao da outra. Não faz sentido conversar com a outra pessoa desse modo, por causa desse tipo de sentimento. Só faz sentido conversar quando você avalia a sua vida, quando você ora a Deus, quando você tem compaixão pela alma do outro, quando você tem realmente interesse em ajudar o outro a se aproximar de Cristo. Aí vale a intenção, aí tem que fazer mesmo. Então a ideia da Constituição, a ideia da Bíblia, não é criar um estado de polícia. Não, fulano de tal espirrou, disciplina. Fulano de tal não andou em cima dos quadradinhos que devia, disciplina.
Não é essa a ideia, irmãos, em hipótese alguma. Como também nós não podemos seguir o outro extremo. Na igreja lá de Corinto tinha uma pessoa que estava se relacionando fisicamente, sexualmente, com a madrasta. E a igreja não fazia nada, irmãos. Não fazia nada. E Paulo diz, rapaz, como é que vocês têm esse tipo de comportamento? Isso não pode existir. Vamos concluir então com o terceiro e último parágrafo aí da confissão de fé, que é mais um propósito, né? Para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Quando ele fala dos selos, ele está se referindo aos sacramentos, à ceia do Senhor e ao batismo. Ele está dizendo, olha, uma igreja que recebe alguém aqui no púlpito por batismo, por profissão de fé, ouve essa pessoa professar a sua fé diante de toda a igreja, depois essa pessoa tem um comportamento incompatível com essa profissão de fé que ela teve, ela ali no púlpito, ela diz, não, eu estou disposto a me submeter a Deus e a me submeter a esta igreja e a sua liderança, enquanto esta liderança estiver submetida à palavra de Deus. Mas, com uma semana depois, essa pessoa começa a agir de forma diferente daquilo que disse que iria fazer. E aí, se a igreja tolera, irmãos, o próprio Deus vai punir essa igreja. É o próprio Senhor quem vai fazer isso para que a igreja tenha pureza. Porque há um momento, irmãos, em que a pureza da igreja vai tão embora que não tem sentido dela existir. Não faz mais sentido aquela igreja existir. E quantas igrejas têm sido fechadas apenas por causa disso? Porque foram tolerando pecado, e deixaram de ser um local de adoração, de culto, de engrandecimento ao nome do Senhor, mas se tornou apenas um grupo de amigos. Amigos, gente que se gosta e que fez um acordo silencioso. Eu não mexo no seu pecado, você não mexe no meu. A gente continua todo mundo aqui na igreja, continua todo mundo fazendo festa, todo mundo se abraçando, gostando. Não se incomode comigo, não se meta na minha vida, eu não me meto na sua e vamos seguir. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. Qualquer coisa, só não é igreja. Isso é a carta que o Senhor escreve à igreja de Pérgamo, né? Apocalipse 2. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, a carta é endereçada à igreja. A carta é endereçada a uma igreja que tolera pecados não tratados na igreja. A igreja é feita por pecadores. Todos nós somos, irmãos. Todos nós pecamos. Às vezes mais, às vezes menos. É assim mesmo, nós pecamos mesmo. Mas a igreja precisa entender que nós fomos chamados por Deus para cuidarmos uns dos outros. É isso que é o processo disciplinar. Não é outra coisa. Nós não podemos deixar. Por exemplo, você se arranha, se machuca e, por qualquer motivo que seja, resolve não ir ao médico. Só que aquele corte que poderia simplesmente cicatrizar e secar dentro de poucos dias, ele não cicatriza. Começa a ficar avermelhado e você percebe que uma parte da carne ao redor está morta. Está morta. Não tem mais o que fazer, morreu. E o que vai acontecer é que vai apodrecer. Por algum acaso, você deixa a carne morta ali. Ninguém deixa, irmãos.
Tem uma irmã da nossa igreja, Márcia, ela se queimou, teve uma queimadura muito séria. Ela estava cozinhando e encostou o braço na panela, queimou o antebraço todo, uma queimadura muito extensa, e ela foi hospitalizada. E ela me contando depois, só ela contando já doía em mim. Ela contando o modo como o médico lá no João Alves limpava o braço dela. Ela disse que ele vinha com uma esponja, limpava com soro, depois pegava aquela esponja e passava aqui, ó, e esfregava. E o sangue saindo para tirar a carne morta. Debridação. Rapaz, ela era falando e eu fazendo assim, eu dizia, misericórdia. Rapaz, chega a dar gastura só de ver, de imaginar algum negócio desse. Por que o médico estava fazendo isso? É porque ele queria torturar Márcia, ele não ia com a cara dela. Não vou com a sua cara, me dê aqui que eu vou machucar você. De forma alguma. Ele precisava tirar aquela carne morta. Aquilo ia infeccionar, aquilo ia apodrecer, ela podia perder a vida por conta daquilo. É isso que eu e você, irmãos, precisamos fazer como igreja. É isso que o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo. Cuide mesmo, faça isso, para que a igreja não apodreça, para que a igreja não morra, para que a igreja continue sendo um local onde o Senhor é cultuado em espírito e em verdade, e não aonde há um acordo silencioso de amizade. Não, nós estamos aqui há tanto tempo, a gente se conhece desde não sei quando, e tarará, então assim, deixe minha vida para lá, se meta com a sua, eu também não vou me meter com ninguém e tal, e aí pronto, vamos ficar assim, vamos deixar tudo em paz. Enquanto a carne continua a apodrecer e a igreja continua a se distanciar daquilo que é a honra do Senhor. Precisamos realmente ter cuidado com isso. É isso que é a vontade do Senhor para a nossa vida, é isso que é a expressão da orientação bíblica, e é essa também, irmãos, que é a intenção do Código de Disciplina. Parágrafo 4º. Para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e do demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Então vai sempre haver uma gradação, a ideia é essa mesmo. Se conversa com a pessoa, outras pessoas conversam com a pessoa, ela é ouvida no conselho, ela é afastada do sacramento. Tudo isso, irmãos, visa despertar na pessoa o sentimento de arrependimento. É só isso. O objetivo é dizer à pessoa, olha, o que você fez não agrada a Deus. O que você fez não honra ao Senhor. Se você tinha dúvida disso, a igreja está dizendo isso a você. Os oficiais que foram colocados por Deus nesta igreja estão dizendo isso a você. Então, em nome de Jesus, pare, avalie, pense, repense o seu comportamento e mude, pelo bem da sua alma, pelo bem das pessoas. Só para concluir, nós precisamos lembrar uma coisa, irmãos, quando a igreja acaba se pronunciando sobre a sua vida e sobre a minha vida, e se isso não desperta em nós nenhum tipo de arrependimento, pelo contrário, apenas endurece o nosso coração, eu queria que você avaliasse muito a situação do seu coração. O Senhor diz, através do profeta Isaías, que a palavra dele não tornará para ele em vão. Antes, ela cumprirá o seu propósito. Aquele que é de Cristo, ele vai ser despertado, ele vai ser quebrantado. Pode até ser que no começo ele fique chateado, mas de imediato, por ser de Cristo, o coração dele se quebranta. Aquele que não é de Cristo, não. A disciplina só endurece mais. A disciplina só deixa ele com mais raiva. Ele olha para a igreja e diz, Deus me guarde, passar na porta dessa igreja, que age dessa e daquela forma. A disciplina, irmãos, inúmeras vezes é usada pelo próprio Deus para tirar da igreja pessoas que não deveriam estar aqui. Porque Ele resolveu.
Não somos nós que resolvemos isso, não. Foi Ele que resolveu. E essas pessoas saem porque elas quiseram sair. Porque diante de um processo disciplinar, elas endureceram o seu coração e saíram. Não cabe a nós nunca dizermos que ninguém saia. Isso não faz o menor sentido. Isso não é a expressão do cuidado bíblico que devemos ter um com o outro. Mas eu e você precisamos realmente olhar para a nossa vida. Lembrar, por exemplo, que cada vez que uma pessoa, conversando, brincando com você, rindo, fala sobre comportamentos seus que não são muito bons, leve isso a sério. Leve isso a sério. Isso faz parte da nossa cultura. A gente tem dificuldade, né, de alguém sentar com a gente e dizer assim: olha, Eduardo, você não se veste de forma compatível com o ministério pastoral. A roupa que você usa é inadequada para o ministério pastoral. Raramente as pessoas dizem isso. Deveriam. O que é que elas fazem? Não, o pastor só quer se vestir assim, ou só quer se vestir daquela forma. Ou só não... Preste atenção nisso, é sério, preste atenção. Inúmeras vezes, isso é um recado de Deus para a minha vida, para a sua vida. A pessoa está brincando, está rindo, apenas porque essa cultura nossa é assim. A gente não consegue lidar com muita sinceridade, né? A gente tem dificuldade em lidar com sinceridade. Quando alguém conversa com a gente dessa forma, a gente tem a impressão de que a pessoa está atacando a gente. A gente não imagina que ela está cuidando da gente. A gente pensa que ela está nos atacando. Então, preste muita atenção nas observações que fazem sobre você, sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você diz. Avalie mesmo. Eu não estou nem dizendo a você que você guie a sua vida por tudo que as pessoas falam. O que eu estou dizendo é: ouça, apresente diante de Deus, se pergunte diante do Senhor. Senhor, as pessoas sempre dizem que eu sou uma figura, porque eu sempre falo o que dá vontade. Sempre que eu tenho vontade de falar, eu falo. As pessoas sempre dizem isso sorrindo. Será que isso é algo que desagrada ao Senhor? Sabe, apresente isso diante de Deus. Não precisa conversar com ninguém, não. Se ajoelhe e diga: Senhor, me ajude. Será que eu tenho sido mal educado? Será que eu tenho sido grosseiro? Será que enquanto eu estou rindo, eu me utilizo desse riso para apunhalar alguém? Para ferir alguém? Me ajude, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, ore mesmo diante do Senhor. Se a gente prestasse mais atenção, irmãos, naquilo que as pessoas dizem sorrindo a gente, nós cresceríamos muito mais. Com toda certeza. Nós amadureceríamos mais. Nós teríamos mais cuidado com a nossa própria vida. Que o Senhor abençoe os irmãos. Obrigado pelo tempo, pela atenção. Que o Senhor possa falar o coração de vocês, falar o meu coração, nos ajudar a refletir sobre essas questões. Algum irmão quer dizer alguma coisa, quer se pronunciar, quer falar algo? Não? Então vamos orar. Adebaldo, você dá esse microfone aqui, por favor, à nossa irmã Elma, para ela orar por nós. Por favor. Deus querido, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado conosco. E agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui para juntos, Senhor Deus, estudarmos mais um pouquinho sobre a tua palavra e guiar-nos por ela, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, para que tenhamos sede de ti, Pai, de nos alimentar com a tua palavra e de ter a tua palavra renovando, Senhor Deus, a nossa mente em Cristo Jesus, para que nós possamos, Senhor Deus, andar de forma que te agrade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a respeitar, Senhor Deus, as nossas autoridades, amar, orar, Senhor Deus, para que cada vez mais o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, Senhor Deus, para continuar cuidando do rebanho que o Senhor confiou a eles.
Obrigada, Deus, por tudo mesmo. E nos ajuda, Senhor Deus, a te buscar, levar uma vida de santidade, Pai, contigo, Pai. Em nome de Jesus. No nome santo de Jesus é que nós te pedimos e oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Vitor, você quer apresentar seus pais para nós? Muito obrigado, viu? Deus os abençoe. Vitor está conosco há pouquíssimos dias, mas nós já amamos ele, viu? E é uma pessoa muito querida. Deus os abençoe, que o Senhor possa continuar a edificar a vida de vocês. Muito obrigado pela visita. Irmãos, Deus abençoe vocês, viu? Até a noite.